Este terceiro e também o quarto bloco serão dedicados à vida e à obra de Antônio Girão Barroso. Nós iniciamos com algumas informações sobre a sua biografia. Voltando aqui. Então, Antônio Girão Barroso nasceu em Araripe em 6 de junho de 1914 e morreu em Fortaleza em 1990. Além de escritor, foi jornalista e professor da Universidade Federal do Ceará. Graduou-se em Direito e fez doutorado em Economia. Fundou vários periódicos, inclusive o jornal José, de 1947, que teve grande repercussão. Residiu em Brasília, onde trabalhou no Conselho Federal de Educação e na TV e Rádio Nacional de Brasília. Casou-se com Alba Aragão Cavalcante, professora primária, com quem teve 11 filhas e filhos, entre eles o também escritor Raimundo Oswald Cavalcante Barroso. Nós temos aí a imagem do professor escritor Oswaldo Barroso, filho de Girão Barroso, um grande estudioso da cultura popular, né? Um dos meus autores aí de cabeceira. Iniciou suas atividades literárias na década de 30, sendo um dos fundadores do Grupo Clã. Escreveu com o pseudônimo Antônio Santos. Escreveu poesia, conto e crítica. Foi membro da Academia Cearense de Letras e presidente do Sindicato dos Jornalistas. Contam-se, entre as obras que escreveu, alguns poemas, de 38, a sua obra de estreia, Os Hóspedes, obra coletiva que ele fez com Otacílio Colares, Aloysio Medeiros e Arthur Eduardo Benevides, Novos Poemas, de 1950, 30 Poemas para Ajudar, que ele fez com Cláudio Martins e Otacílio Colares, Dois Tempos, que ele fez com Inácio Almeida, Contos e Crônicas, 1981, Poesias Incompletas, 1994, Poesia Reunida. Este livro, inclusive, foi adotado à época do vestibular, né? Quando haviam os vestibulares, a Poesia Incompleta foram um dos livros selecionados. Sobre a obra de Antônio Girão Barroso, nos fala Carlos Augusto Viana. A obra literária de Antônio Girão Barroso está inserida no modernismo e, ao longo de seu percurso, acompanha as evoluções que tal estética sofreu, tanto em relação a traços estilísticos quanto a elementos temáticos. Seus poemas revelam a ruptura com os formalismos anteriores ao modernismo e a busca do coloquialismo da fala brasileira. Daí a valorização dos versos livres e brancos, ou então a combinação de versos de metros variados. A respeito da obra de Antônio Girão Barroso, eu trago as seguintes considerações. Ainda que incontestavelmente modernista, Antônio Girão Barroso foi também admirador de poetas de outras escolas literárias, como os franceses Arthur Rimbaud, que era decadentista, e Charles Baudelaire, que era simbolista. Entre os brasileiros, admirava grandemente Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. A Bandeira, que foi autor do poema Trem de Ferro, Girão Barroso dedicou o poema Estação de Trem. E como acentua a jornalista Eleuda de Carvalho, no livro Alguns Poemas, livro de estreia do autor, Girão demonstra um certo desencanto existencial e a consciência do tempo que passa, além de recordações da infância sertaneja. Não faltam no livro, porém, as perspectivas sociais de que é exemplo o poema Proletário Único, no qual o autor dá forma estética ao drama cotidiano da fábrica de tecidos. Já em Hóspede, que é uma obra coletiva, como vimos, o poeta reflete sobre os sentimentos da solidão e da angústia, embora não abandone a esperança de um mundo melhor.
Todavia, como acentua a já citada Helena de Carvalho, o poeta finca versos na esquina da sua rua, espia os arrebaldes, a chuva, derrete-se de amor, mas a lírica não empana o drama real da vida, e por isso ele também registra o sofrimento do sertanejo diante da seca. As experimentações de vanguarda são frequentes no belíssimo livro 30 Poemas para Ajudar, escrito em parceria com Cláudio Martins e Otacílio Colares. Além da ausência de títulos em todos os poemas, o poeta visita o surrealismo, combina a quadrinha popular com o espírito jocoso cearense para a composição de um quase haikai, exercita a metalinguagem e desenvolve experiências concretistas. Então, para que fique mais claro esses apontamentos gerais sobre a obra do autor, nós veremos 4 poemas curtinhos dele. Veremos agora um primeiro e no quarto e último bloco mais 3 poemas. Então, o primeiro poema que eu selecionei foi exatamente Estação de Trem, que ele diz: lá e vem o trem, lá e vem, com seu apito tão fino, vem danado pra chegar. Pacatu, beabá, pacatu, beabá. Corre, menino, teu pai chegou, o trem das 9 não já apitou? Banana seca é o pau que rola. Lá e vem o trem, lá e vem, com seu apito tão fino, vem danado pra chegar. Pacatu, beabá, pacatu, beabá. De onde vem esse povo? Vem do Ceará. Pacatu, beabá, pacatu, beabá. Seu moço, me dê uma esmola pelo santo amor de Deus. Esse cego tá fazendo verso? O trem vinha puxando 90. Trem espritado. Um bando de colegiais estão fazendo sururu na vila. Tem um bebendo até cachaça. O Acarape é tão perto, cachaça é quase de graça. Contudo, ele já gastou 600 réis. O trem partiu, Pacatuba sumiu. Mas que vontade de voltar, Pacatu, beabá. Então, os meus comentários que eu fiz acerca do poema são os seguintes. Em Estação de Trem, a ligação com Manuel Bandeira vai muito além da dedicatória. Em tudo se observa o diálogo com o Trem de Ferro, poema de Bandeira do livro Estrela da Manhã, livro de 1936, escrito, portanto, 2 anos antes da estreia de Girão no mundo das letras. De início, cabe destacar, em ambos os poemas, a exploração das onomatopeias. Em Bandeira, o café com pão, né? E outras onomatopeias, que imitam o esforço do trem para se pôr em movimento. Em Girão temos o lá e vem e o pacatu beabá. Esta última onomatopeia, a propósito, mostra a faceta regionalista de Girão Barroso, que introduz elementos relacionados com o seu estado. Além das referências a Pacatuba, Acarape e Ceará, temos a presença da linguagem popular, como vem danado para chegar, banana seca é o pau que rola, espritado e fazer sururu, que é uma gíria que equivale a confusão, agitação, balbúrdia. Não falta no poema o humor típico dos poemas piados, como a pergunta do eu lírico: esse cego está fazendo verso? Após este, o cego pedia esmolas com 2 versos em 7 sílabos, né? Que é exatamente, ele diz: seu moço, me dê uma esmola pelo santo amor de Deus, né? Então ele inclui aí o santo para que o verso fique com 7 sílabas, né? Então, só lembrando que o 7-sílabo é muito próprio do cordel, né, da literatura popular. E cantar cordéis era muito usada por alguns cegos no interior dos trens, né, para uma forma de pedir esmolas. Eles iam cantando, recitando cordéis, né? Exemplo maior é o cantador e rabequista cearense Cego Aderaldo, né? Seria uma referência a ele?
A modernidade do poema se anuncia tanto pelo uso dos versos brancos e livres, quanto pela coloquialidade presente ao longo de todo o texto, como vimos aí. O interessante também é a perspectiva com que o eu lírico descreve as cenas, sempre a partir do interior do trem. E é dali que ele, vendo sumir Pacatuba, expressa o desejo de voltar. Então, eu vejo nisso uma síntese, sem dúvida, do que veio a ser o poeta Girão, universal muitas vezes, mas sem se afastar muito do seu torrão. Então, com estes comentários, a gente conclui o terceiro bloco e no quarto veremos mais 3 poemas do autor.